Olá, gente do meu agrado, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse canal. Esse é o canal Imigrando aos 60 e nós vamos falar sobre o passo a passo para aplicar o meu visto de trabalho para Portugal, tá? E eu quero contar para vocês a forma como eu consegui essa aprovação do visto, deixando claro que é importante que vocês busquem as informações mais precisas. E eu já deixei no vídeo passado, eu já deixei os links de onde vocês devem consultar, assistir os vídeos. Eu assisti mais de 12 vezes, eu acho, e eu apliquei o meu visto exatamente como foi orientado um advogado, Dr. Rainer, especialista em imigração. E deu tudo certinho. Então, não tem nenhuma complexidade no processo que inviabilize você de realizar isso sozinho. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu escolhi o visto de procura de trabalho 120 dias. É importante diferenciar que tem um visto de trabalho, aquele que você já vai para o país sendo convidado por uma empresa. Você conseguiu um trabalho mesmo estando no Brasil e você já vai para esse país com essa proposta de trabalho, né? A própria empresa já te encaminha um convite, uma proposta. Então, esse é um tipo de visto. Quando você pretende ir para um país para procurar, no meu caso, Portugal, então o visto mais adequado é o visto de procura de trabalho 120 dias. Por que 120 dias? É o prazo, né, que o governo, o visto, lhe permite ficar no país procurando trabalho. E aqui vai um parênteses, eu aconselho aí pelo procedimento do visto e não se aventurar como algumas pessoas fazem, achando que estão economizando e que está sendo mais rápido. E eu já tenho visto muitos testemunhos de brasileiros em Portugal que estão tendo dificuldades por não estarem legalizados. É preferível você fazer a coisa certa, o passo a passo certinho daqui, já entrar pela imigração totalmente tranquilo, seguro, porque você está com seu visto aprovado. Mas ele ainda dá a possibilidade de, caso você não consiga arrumar um trabalho nesse prazo, você ainda pode prorrogar, solicitar uma prorrogação por 60 dias. Isto é, então você tem esse prazo longo de 6 meses, 180 dias, para que você permaneça no país procurando um trabalho. O visto de procura de trabalho para brasileiros, ele atribui automaticamente uma autorização de residência. Muitas pessoas perguntam, porque eu estou aplicando o meu visto, ele vai me atribuir automaticamente uma autorização de residência? Não vai. Esse é um tipo de visto que o objetivo dele é te deixar legalizado no país para que você procure trabalho durante esse período. Quando você consegue trabalho, quando você já tem um local para residir, aí você já pode dar entrada, agendar para a sua autorização de residência. E aqui vai mais também uma informação. Quando a gente aplica o visto, alguns vistos chegam aprovados já com agendamento na instituição antes chamada de CEF, agora é AIMA, e você já chega com agendamento. O agendamento, para quem não está legalizado, para quem está lá, é complicado. Então, quando você aplica o visto, você já vem com agendamento, você já recebe o visto. Eu já estou com o meu agendamento feito, eu chego em Portugal em maio, meu agendamento já está lá certinho na AIMA, no setor de imigração. E quais são os documentos? Em primeiro lugar, se você tem intenção de chegar no país, por exemplo, como eu tenho intenção de chegar em maio, então o prazo que a VFS Global estipula, pelo menos quando eu estava juntando a documentação lá em novembro, era de 180 dias. Eu não sei como está agora, por isso que você precisa ir olhar qual é o prazo. Eu entrei em contato também com eles, mandei e-mail lá, você pode entrar em contato, eles respondem imediatamente. Eles responderam 180 dias.
Então, se eu tô querendo chegar em maio, em Portugal, eu tinha que fazer as contas de 180 dias antes da data que eu quero, 180 dias corridos, e a minha documentação enviada pelo correio naquela data. Eles vão levar em consideração a data que você postou. Então, eu enviei em novembro porque eu desejava estar em Portugal em maio. Então, quais são os documentos? Como eu falei para vocês no vídeo passado, gostei da instrução do Dr. Rainer, por isso que eu estou recomendando, mas você vai ficar à vontade. Então, os documentos que a gente precisa de um formulário, o formulário de visto, do pedido de visto. Aí você, mas onde é que eu vou pegar esse formulário? Esse formulário é esse aqui, ó, é um formulário assim, ó, tá? Ele tem os campos aqui, tem a documentação, esse é o meu, que eu já rabisquei, tá? Mas você lá no site da VFS tem lá o documento para você baixar, com todas as informações. Não adianta eu te passar esse, colocar anexado, porque já houve até alteração aqui no que eu apliquei e pelo que está lá, tá? Então, o meu documento pode estar desatualizado. Então, precisa de um formulário, 2 formulários desse, porque tem que enviar 2 vias desse formulário no seu envelope, 2 fotos 3x4, não pode estar de óculos, não pode estar de brinco, lá também está informando sobre a questão da foto 3x4. Você precisa de um passaporte, óbvio, né? Vai precisar de um passaporte válido por mais de 3 meses após a data prevista para o regresso. Entenda bem. Você vai fazer a conta. Vou tomar sempre como exemplo o meu caso. Eu tô chegando em maio. Então, eu tenho 120 dias, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, você precisa ter um passaporte, se você já tem um passaporte, se você tirou agora não tem problema, se você vai tirar ainda também não tem problema, isso é para quem já tem passaporte. Se você tem um passaporte e ele está perto de vencer, para você aplicar esse visto, ele tem que ter pelo menos 3 meses após a data, quer dizer, se meu retorno é setembro, então meu passaporte teria que ter uma validade para estourar setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, meu passaporte teria que ter como data de validade dezembro. Precisa da cópia da primeira página do passaporte, onde tem a sua foto. Vai precisar de uma cópia. O Dr. Rainer ainda menciona, tira uma colorida e tira uma preto e branco, por via das dúvidas. Ele dá muitas dicas assim, para a sua documentação não retornar por conta de coisas simples. Eu penso assim, não custa nada, vou gastar um pouquinho mais, vou tirar uma cópia a mais, tá. Melhor pecar pelo excesso do que a documentação voltar faltando e você ter que mandar de novo. Precisa do seguro viagem válido ou o PB4, que agora está chamando PB4/BR13. Na data que eu enviei, na minha lista só estava o PB4. Então, eu providenciei. Não é difícil, pela internet, pelo gov.br, que você já deve ter acesso, porque está toda a sua documentação, nossa documentação está toda no gov, né? Então, lá tem PB4. Aí é um passo a passo para você preencher seu nome, seu CPF, é tudo auto-instrutivo. Não tem dificuldade. E quando a documentação está aprovada, eles informam para você, né? Informa pelo e-mail, né? E aí ou então por SMS do seu celular. E aí você já tem um documento que você já tem lá, só é baixar e imprimir. Esse documento, inclusive, ele tem duração de 5 anos. Ó, esse aqui foi o que eu imprimi. Eu deixei as cópias, gente, porque eles não devolvem as cópias. Eu tirei minhas cópias, tá? Ó, o documento, ele vem assim, ó. Tá vendo? Aí eu imprimi. Aqui eu tenho 2 porque eu fiz o meu e do meu filho. Esse aqui é um documento, simplesmente isso, eu só imprimi. Tá? O Dr. Rainer ainda aconselha, e eu mandei, né, uma cópia da carteira do SUS, né, o PB4. Um serviço, né, de você ter acesso ao serviço de saúde, né, de lá, é como se fosse o SUS.
Você vai precisar do certificado de antecedentes criminais, também muito simples, tira pela internet, vai no site da Polícia Federal, vai clicar lá no certificado de antecedentes criminais e você vai preencher os dados e vai, na mesma hora, ele gera o documento. Aí agora tem um ponto importante. Esse é o único documento que você precisa ir até o cartório para apostilar. Eles chamam de apostila diária, né? Que é digamos que seja um documento que vai dar veracidade, tornar aquele documento oficial em Portugal. Pela lista de documentos do visto, é o único que precisa apostilar. Mas como eu falei no vídeo anterior, você tem seus próprios interesses. E se você tem interesses que você vai precisar de um determinado documento para atender o seu interesse lá, e você precisa de um documento, saiba que esse documento precisa ter validade lá. Então, você próprio vai querer apostilar. Eu também apostilei meu diploma, né, de nível superior, eu apostilei minha especialização em gestão de recursos humanos, eu apostilei o meu certificado da minha formação de coaching. Por quê? Precisa apostilar todos os certificados, todos os diplomas? Não, para o visto não, não é necessário. A lista do visto, inclusive, é bem pequenininha, assim. Mas se você vai procurando trabalho e você deseja um trabalho dentro da sua área, você deseja que a sua documentação seja recebida como válida lá. Então, eu não tive problema nenhum, eu gastei quase R$800, porque aqui na minha cidade, o apostilamento de AIA custa 81 e fração por cada documento. Pior é eu estar lá em Portugal e ter dificuldade de conseguir alguma coisa porque o meu documento não é válido, aí vem todo um procedimento, se eu não deixei procurador, vai ficar complicado para resolver. Então, eu sou uma pessoa muito prevenida, eu prefiro já me organizar. Tá? Então, o certificado de antecedentes criminais, ele precisa ser apostilado. Também é pedido um requerimento, lá na listinha da VFS já tem um formulário. É um requerimento para consulta de registro criminal português, quer dizer, você está autorizando lá os órgãos do consulado, então o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que agora chama AIMA, ele vai precisar desse requerimento, né? E é só para pessoas acima de 16 anos, tá? Então você precisa já autorizar. Inclusive o doutor Rainer dá uma sugestão de mandar 2 requerimentos. E eu fiz também, ele só, por via das dúvidas, mande um requerimento escrito, qual eu autorizo nos termos da lei, o formulário já vem pronto, tá? Ele só disse, no campo que diz requerente ao visto, quando você coloca ou procura de trabalho, tem algumas regionais da VFS, sei lá, Belo Horizonte, ou então São Paulo, ou Rio, algumas podem estar considerando não que você preencha visto de procura de trabalho, mas sim que você coloque visto de residência. Então, para não ter problema, manda os 2 para atender, né? Você manda aqui que eu estou autorizando por conta do que eu estou requerendo o visto de residência. Aí no outro formulário, estou autorizando que se faça essa pesquisa porque eu estou requerendo o visto de residência. Então, algumas orientações ele dá, eu achei muito válido. Isso já vai eliminar, né, a possibilidade de retornar. Ele também pede uma cópia do título de passagem de retorno. Que cópia é essa? A passagem. E aí vai um outro alerta. No próprio site da VFS, tá lá bem claro: não compre passagem, porque você não sabe se vai ser aprovado ou não. Então, você só vai comprar ou você só vai
reservar, vai lá no site primeiro para ver, tá, gente? Se continua assim. Então, você só vai comprar se for aprovado. Em alguns momentos, a VFS aceitou só reserva, em outros, ela já quis que tivesse com a passagem comprada. Eu, Célia, não aconselho ninguém, mas eu fiz assim. Comprei logo a de ida e de volta, por orientação dos meus filhos. Eles moram, como eu já falei para vocês, um mora na Irlanda, outro mora na França, diz, mãe, compra passagem. Eu disse, mas meu filho, eu nem sei se vai ser aprovado. Compra a passagem, porque se não for aprovado, é um risco, perdeu, nós estamos cientes, perdeu, paciência. Mas se for aprovado, a senhora já economizou, porque a senhora já está comprando uma passagem em novembro para maio, e a gente não sabe quando é que o visto vai chegar aprovado, né? Porque o prazo que a VFS dá é de 60 a 90 dias. Então, eu recebi em 60. Se recebesse em 90, quando eu fosse comprar, eu já podia comprar pelo dobro o valor. Então, eu fechei os olhos, ó, e comprei. Paguei também um pouquinho mais caro, porque existem algumas agências. Eu não comprei por agência, não, eu comprei direto na companhia. Então, existem algumas categorias de condição, né, de compra de passagem, que te dá a condição de restituir por completo se você cancelar o voo, né, o valor todo que você pagou. Se você pagou no cartão, você vai receber um estorno, né, no próprio cartão. Você não recebe em dinheiro, não. Você recebe lá o crédito no cartão. Mas eu, como paguei à vista, então vem direto para o meu banco o valor da passagem da volta, né? Porque chegando lá, dando tudo certinho, conseguindo o trabalho, obviamente, se eu tô pretendendo ficar, eu vou cancelar a passagem da volta, vou entrar em contato com a companhia, e eu já liguei para lá também, eles me informaram que é assim o procedimento. Agora tem que ficar atento, porque tem uma quantidade de dias que eles recebem esse cancelamento, né? Tá lá também, dê uma lida com cuidado nas orientações, nas regras da companhia para poder devolver o valor completo, tá bem? Então, deixo bem claro que essa não é uma orientação da VFS, tá? Isso aí eu assumi, foi por minha conta e risco, né? Podia agora estar chorando, perdi minha passagem, mas graças a Deus deu tudo certo. Você vai precisar também de um comprovante dos seus recursos financeiros. Então, você precisa ter no banco pelo menos 3 salários mínimos de Portugal. Valor de 760 euros, que é o valor do salário mínimo português. Então, você precisa ter isso multiplicado por 3, dá 2.280, guardadinho lá, porque você vai ter que mandar, só que você não tá guardado em euro, né? Claro. Esse é o valor que a gente faz o cálculo. Você tem que estar lá reservado hoje, né? Por hoje, porque o salário tá assim, tá em 760, não sei se já mudou. Então, você teria que ter lá no seu banco, na faixa de 12 a 13 mil, e não mexer, porque eles podem pedir 3 extratos, né? Então, você deixa lá guardadinho. E esse não é o único valor que você vai investir, tá? Você também precisa, por conta do acordo, né, da comunidade de países de língua portuguesa, existem algumas facilidades para você resolver essa questão de já ter o valor. Se você tiver uma carta convite, por exemplo, você tem algum parente português ou tem algum amigo ou parente brasileiro que já está lá estabelecido em Portugal, já tem seu trabalho, já tem sua moradia, ele pode te emitir uma carta convite, e aí você não vai precisar ter esse valor aí no banco. Em contrapartida, a pessoa que está convidando traz para si todas essas regras. Ele precisa ter no banco esses 3 salários mínimos, né? E é como se ele estivesse se responsabilizando por manter você, por sustentar
no país. E ele também já aqui vai pedir para a gente na documentação um comprovante de onde eu vou morar, de onde eu vou ficar logo que chegar, que eles chamam de um comprovante de estadia, né? Então eu preciso ter esse comprovante. E aí a orientação que o Dr. Rainer dá é você ir no Booking e já fazer a sua reserva. O melhor do Booking é que você não paga nada na hora de cancelar, né? Então você já pode fazer sua reserva lá de 120 dias. Eles não aceitam reserva de 120 dias, você vai ter que fazer 2. Aí você já procura uma reserva de uma pousada, um hotel, um hostel, na região que você vai ficar. No caso de você ir sem carta de convite. Se você vai com carta de convite, a pessoa que está lhe convidando já vai dar o endereço dela. Então, toda a documentação, essa parte da documentação, a pessoa que está te convidando vai apresentar, certo? Mas se você não tem, você tem que apresentar esses comprovantes de extratos bancários e tem que apresentar também o local que você vai ficar, onde você vai ficar quando você chegar lá, se você não tem alguém conhecido, né? Então eu fiz assim, eu fiz uma reserva pelo Booking, numa pousada por 30 dias e numa outra pousada por 90 dias, porque o máximo que se pode fazer de reserva é 90 dias. Você imprime o comprovante da reserva, você vai mandar junto com essa documentação para a VFS. Ok? Então vamos lá. Além desses dados, você vai mandar também uma declaração. Tem 3 nomes, né? Já foi declaração com indicação das condições da estada prevista. Esse era o título da declaração. Já chamaram assim: declaração com a indicação das condições da estada prevista. Também já chamaram de declaração de subsistência. Tem alguma diferença entre um termo e outro. E carta de intenção. Então, o que o Dr. Rainer orientou foi que se fizesse uma carta e colocasse os 3 títulos. Pronto, se não for uma coisa, é outra. Mas o que é que essa cartinha, uma cartinha. Não adianta eu dizer para vocês, vai entrar aqui o modelo, porque a realidade de cada um é a realidade de cada um. Mas eu vou te dizer mais ou menos os ingredientes que vão nessa receita, tá? E aí você vai acrescentar um outro item ou retirar. Então, você vai começar uma carta, vai redigir, excelentíssima, digamos, autoridade consular. Eu, fulana de tal, nascida na cidade de tal, estado tal, no Brasil, portador do meu RG, do meu CPF, do meu passaporte, embora a gente coloque RG e CPF, o que vale mesmo como documento universal é a numeração do passaporte, mas eu coloquei. Residente na cidade de tal, venho respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar o visto de procura de trabalho 120 dias em Portugal. Mais ou menos é que começa assim a sua cartinha. Aí, o que você tem que dizer? Você tem que convencer. A pessoa não está conversando com você. Você não está frente a frente com a pessoa que vai avaliar a sua documentação lá no consulado. Então, você tem que transmitir para o papel o seu interesse. Por que é que você quer ir para Portugal? Quais são os motivos de você ter escolhido Portugal e não outro país? Você já sabe onde é que você vai trabalhar? Eu coloquei, eu já tenho interesse, já pesquisei a área, a freguesia, o local que eu quero ir, tem muito acesso a indústrias, né? Então, você vai explicar quais são as suas intenções. Sabe o pai da noiva, quando pergunta para nós, quais são suas intenções com a minha filha? Bem assim, quais são suas intenções de ir para Portugal? O que você está pretendendo? Eu pretendo morar, pretendo trabalhar. Já pesquisei sobre a cidade, né? Pretendo me manter assim, tenho uma reserva de 3 meses de salário. Como é que eu consegui isso? Também eu acrescentei, coloquei minha declaração de imposto de renda, coloquei meu extrato da aposentadoria, documentos que não estão na lista, mas que você, por coerência,
já acrescenta, já que você quer convencer as autoridades lá que você tem condição de se manter no país, que você vai procurar trabalho, mas eu, por exemplo, tenho uma fonte de renda, de aposentadoria, eu tenho a reserva, eu tenho meus filhos, né? Então, eu preciso dar essa garantia. Então, você vai escrever uma cartinha, digamos que você não tem essas, mas eu tenho a reserva, eu trabalho também aqui como freelance, assim, eu tenho um apartamento meu que eu vou deixar alugado. Então, você precisa convencer por essa cartinha. Não precisa uma cartinha longa. A minha deu uma página e meia, tá vendo? Não precisa uma cartinha longa, mas é importante que você seja o mais claro possível e outra, seja verídico, né? O que você vai colocar lá são informações verídicas reais, tá? Porque quando você passa pela imigração, tudo isso que você juntou de documentos, a pessoa que está lá já tem no sistema, lá na imigração. Então, ela pode te fazer perguntas que ela já está sabendo porque está no sistema. E você pode ser pego numa contradição de algo que você colocou na sua carta e não lembra mais. Tá? Então o melhor mesmo é você colocar a realidade sua, a verdade nua e crua, tá? Porque aí você já fica bem tranquilo, não tem que estar se atrapalhando. Um outro documento que você precisa colocar e apresentar é uma declaração, além dessa declaração, uma declaração de manifestação de interesse. O que é essa manifestação de interesse? É a manifestação de interesse do IFP, é o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal. Isso aí você faz online, tá? Você vai, acessa ali, procura no Google manifestação de interesse, né, de formação profissional de Portugal, que já vai te mostrar, certo? E aí você vai cadastrar. É o mesmo cadastro quando você está procurando emprego aqui no Brasil. É como se você tivesse, você trabalhou aonde, grau de escolaridade, como é seu nome, sua idade, estudou até que série, é formado, tem nível superior. É um formulário. Por quê? Porque você já vai ter esses dados lá em Portugal. Você está indo procurar trabalho. Aqui na minha cidade tem um núcleo de apoio ao trabalhador que chama NAT. Tá? Eu não sei se isso é nacional, me perdoe. Eu não sei se existe em todo, mas é como se fosse um órgão onde você vai até ele para ser ajudado, ser auxiliado a encontrar trabalho. Já está passando bastante tempo, eu vou ter que fazer vários cortes aqui. A parte da edição é que é complicada. Então, onde é que eu posso encontrar informação adicional e oficial? É aquele cuidado que eu sempre falo e que eu peço que vocês tenham muito cuidado. Tem um site da VFS Global que tem tudo lá. Tem a do consulado português, aí você vê o estado que você vai estar. Então, todas essas informações estão disponíveis na internet. Vá na fonte. Você pode até ouvir para você poder ir se inteirando das dificuldades que norteiam todo aquele que está buscando juntar documentação. Mas nunca fique ao pé da letra com relação ao que você está ouvindo, se não for em sites oficiais. A VFS, ela tem unidades em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Belém do Pará, e são eles que cuidam do processo, como eu já falei para vocês. A gente encaminha, eles analisam, né? E aí depois, quando tá tudo certinho, aí eles encaminham para o consulado. Você recebe essa informação, desde que nós temos uma listinha de taxas, né, que a gente paga, né? Então, nós temos as taxas consulares. Quando eu fiz, estava 631, eu mandei até uma planilhazinha com os comprovantes, de tudo que eu paguei. Aí eu juntei e ainda fiz uma planilhazinha, porque você paga o visto
pelo visto. Na época eu paguei R$ 631,10. Você paga pelo serviço de SMS. Se você quiser, eu paguei, porque é através desse serviço de SMS que eu recebi informação. A sua documentação está sendo analisada na VFS. São 3 que a gente recebe. Depois, a sua documentação já foi encaminhada para o consulado português. E depois a terceira, a sua documentação já voltou do consulado para a VFS, que foi aquela do primeiro vídeo que eu disse para vocês. Olha, já recebi informação que o meu passaporte já veio do consulado. Então, ali é só aguardar receber. Então, é muito bom. Eu aconselho. O valor é R$ 12,66, gente, para você ter essas boas notícias. Uma taxa que é a taxa de courrier, né, para eles poderem mandar o seu passaporte seguro pelo correio. E isso aí é obrigado você pagar, tá? Só vai variar a região, zona A, zona B, zona C, a depender de qual é a região da VFS, tá bom? Aí tem um valor. Também, se você quiser, tem uma taxazinha de assistência de preenchimento de formulário. Eu também paguei. Você não precisa. Então, o Dr. Rainer também orienta, manda um formulário em branco. Se você quiser, manda um formulário em branco. Às vezes, uma vírgula fora do lugar, eles vão devolver a documentação. E se você pagou essa taxa e mandou o formulário em branco, eles vão repassar todas as informações para o formulário branco e vão corrigir aquela informação que você não colocou. Por exemplo, um documento que você não colocou lá, mas você mandou a cópia, mas não registrou. Então, eles podem fazer isso para você. Não quer dizer que eles preenchendo é garantia de aprovação. Não, ele só está te orientando, te ajudando no preenchimento para não ter que devolver. Tudo isso que eu tô falando para você está lá no site da VFS. O valor extra para impressões, coisas baratinhas, gente. Olha, esse valor de assistência do preenchimento é R$ 78,00. O valor extra para as impressões que a gente manda um valor, porque se, por exemplo, a gente deixou de mandar um documento e eles vão mandar mensagem, olha, tá faltando esse documento e você tem um prazo de tantos dias para me mandar para a gente seguir. Aí você vai mandar para eles, mas eles têm que imprimir lá, então você vai ter que mandar. Então a gente já manda uma taxazinha para possibilidades de necessidade de impressão. Mandei R$ 15,55. E aí você vai, manda o comprovante, tá? Lista, ó, mandei para isso, o total foi esse, manda os comprovantes para que fique claro do que você pagou. Tem um outro formulário também, que é da VFS, que ele tem 4 páginas e você vai imprimir por lá também. O que é esse termo? É um termo de ciência e anuência em relação à contratação dos serviços. Então, você aqui está declarando que você está ciente, leia todo com cuidado, do serviço que está sendo realizado pela VFS, as taxas, né, que tá, o que é o passo a passo que ela vai receber, e ele vai... Então, você vai precisar. Uma informação importante é que você tem 2 possibilidades de preencher essa documentação. Ou como você imprime pelo próprio site, você pode digitar no formulário e depois imprimir e só assinar. Se você achar melhor não digitar, imprimir todos esses formulários aqui em branco e preencher, você imprimiu esse aqui, ó. Você pode ou digitar ou, acho melhor, vou preencher a caneta. Só pode caneta, tinta preta. Bem, eu acrescentei, como eu falei para vocês, outras informações. Não estão na lista, não é que não são necessárias, não estão na lista efetivamente para o visto, mas que eu considerei serem importantes para análise e para validação. Tanto é que meu visto veio tranquilo, 60 dias, não houve problema nenhum. E eu recebi meu visto já também com
o agendamento para a AIMA para poder dar entrada no título de residência. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, ou aqueles que já aplicaram visto, tiverem alguma informação que eu tenha esquecido, ou que aconteceu diferente, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ajudando uns aos outros. Eu já estive nessa condição de estar assistindo vídeos, depois indo nos comentários. Depois que eu assisti os vídeos, eu ia nos comentários, eu fazia perguntas para as pessoas, deixava minhas perguntas. Eu lia o que outras pessoas também colocavam. Então, tudo isso é pesquisa. Tudo isso é estudo. E não dá para ser de uma hora para outra, não. O sonho é nosso e nós temos o direito de realizá-lo, né? Então, você quer, você deseja, você faça. Agora, primeiro estude todo passo a passo. E se você achou que esse conteúdo foi importante para você, lhe deu um esclarecimento, lhe deu um norte, você curte aí para ajudar, coloca nos comentários, né? Se você não é seguidor, ainda não é inscrito desse canal, se inscreve ali que eu vou colocar todo o meu passo a passo, tudo que eu tô fazendo. Eu tô aqui num cômodo vazio. Eu ainda vou falar para vocês sobre como eu coloquei tudo para vender, o que é que eu tô fazendo no meu checklist de providências antes de viajar. Né? Eu tô há 2 meses e meio do dia da minha chegada em Portugal, né? Vou chegar no dia do meu aniversário, então eu tô aqui já dando passo a passo e convidando vocês para irem comigo, para caminharem comigo nesse planejamento, para que vocês vejam, né, e percebam toda a ansiedade, toda a angústia, todo o cuidado, né, na preparação da documentação, na organização de tudo que precisa ser feito, porque é uma mudança muito grande, né? É uma mudança desejada. Eu estou muito tranquila mesmo com a decisão que eu tomei aos 60, né? Porque muitas pessoas, não, você tá maluca, estou tranquila, porque eu fiz tudo como deve ser feito. Eu conversei com o Papai do Céu, ele falou para mim, né? Eu sei por conta de todas as coisas que foram acontecendo, as coisas como foram sendo abençoadas, né? Como tudo se encaminhou, não só efetivamente na aprovação do visto, não, mas em todas as coisas, que todas as coisas cooperaram, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperaram. Então, é assim que a gente tem que fazer. Mas a gente fica um pouco apreensiva por não esquecer nada, não esquecer de resolver nada. Então, tem que ter uma agenda. Eu tenho a minha agenda, cada dia que eu agendo para resolver, hoje eu vou resolver isso, isso e isso, eu vou ticando, né? Detran para resolver questão de renovação de habilitação, médico, enfim, mas tudo isso é para um outro vídeo que vem a seguir, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí o seu ok, deixa seus comentários, se inscreve no canal e fica comigo, que eu vou te levar nessa viagem comigo. Um beijo, seja feliz!